Então, hoje nós vamos falar sobre ira. E eu quero lembrar ou trazer para conhecimento, nós vamos falar sobre ira nessa noite, tá bom? Existe uma síndrome chamada síndrome do Hulk. Essa síndrome tem um nome popular, mas ela é um nome popular para o transtorno explosivo intermitente, chamado TEI. É uma desordem comportamental caracterizada por explosões de raiva e violência que são desproporcionais com a situação em questão. Por exemplo, gritos impulsivos desencadeados por eventos relativamente inconsequentes. A agressão impulsiva não é premeditada e é definida por uma reação desproporcional a qualquer provocação real ou percebida. Inclusive, tem um CID para essa enfermidade. Isso é uma enfermidade. E o CID para essa enfermidade é o F63.8. Mas nós não vamos falar dessa doença. Nós vamos falar da ira comportamental, que é o que a Bíblia... Mas é importante a gente saber, porque eu tenho, dentro do nosso ministério, um irmão que assim que ele entrou, ele me procurou e falou: pastor, eu tenho uma enfermidade, eu tenho TEI. Eu falei, né? Ele falou, eu tenho comportamento explosivo. Eu falei, está tirando onda, né? Já está preparando o caminho para quando ele explodir, eu já, né? Eu falei, mas como que é? Isso é uma doença e eu estou em tratamento, tanto profissionais da mente, psiquiatras, como medicamentosa também. E aí eu fui ler, e realmente é uma doença, e ele se trata disso. Isso é importante, porque ele estava me dizendo o seguinte: ele é crente há uns 10 anos, e ele já é um homem adulto, e por muito tempo ele tinha com ele que ele não era convertido, porque ele não conseguia ter domínio sobre essa situação, até que ele descobriu que isso era uma doença, e começou a ser tratado. Então a gente precisa desassociar o que é uma questão comportamental do que é uma questão doença, na parte de mente. A gente precisa desassociar uma coisa da outra, mas nós vamos falar do que a Bíblia fala, tá bom? Então, feito aí essa palavra inicial, eu sim distribuí alguns versículos para os irmãos. Hoje, o de quarta-feira não esquece, tá bom? Lá foi um surto de ansiedade, tá bom? Então, começando pelo número 1, quem está com o verso de número 1, eu vou pedir que alguém vai ajudar? Então, por favor, fique em pé, o Guilherme vai fazer chegar, porque assim a gente pega a gravação também. Vamos ver o que a Bíblia fala. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Perfeito. Número 2, quem está com o número 2? Aí do lado, Gui. Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Obrigado, irmão. Número 3. Já está aí do lado, hein, Gui? Tá fácil, hein? Eu vou pagar só meio cachê, viu, Gui? Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 5. Agora o 4, perfeito. 4. Só um minutinho, minha irmã, assim pega a gravação também. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar
contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Muito bem. 5. Só um minutinho para chegar o microfone. Colossenses 3:5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Obrigado. Agora é o 6. Aqui, Gui. Colossenses 3:8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. 7. Já estou pensando em pagar o cachê completo, Gui. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis, pois, estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 8. Provérbios 29:11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. 9. Doctora. Romanos 12:19. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém. Próximo. 10. Salmo 37:8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. 11. Provérbio. Resposta calma. A fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. 12. Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ok, irmãos, o que todos esses versículos têm em comum? Fala sobre o quê? Ira. Eu gosto do culto de quarta-feira e de EBD também. Além do aprendizado teológico, ele tem um aprendizado intelectual muito grande. As pessoas que participam de um culto de quarta-feira, que é um culto de ensino, e de EBD, além do conhecimento teológico, tem um conhecimento intelectual muito grande, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar temas, né? É diferente de um culto público, onde o pastor prega. Então, aqui nós temos oportunidade de crescer. Eu gosto desse modelo de reunião, de culto, de EBD e de quarta-feira, porque a gente não está estudando sobre ira, e vendo que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, fala sobre isso. E, afinal de contas, a Bíblia é o nosso livro, um manual de fé, regra e prática. É muito bom nós sabermos o que os sociólogos dizem, os antropólogos dizem, mas o que a palavra de Deus diz, ela é a palavra final sobre as coisas. Então é importante. Eu fiz questão de trazer esses versículos para a gente perceber que esse tema ira, ele está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É um tema que transita na Bíblia inteira.
e sempre com uma palavra de observação. Vocês puderam perceber que sempre tem uma palavra de observação em relação a isso. A Bíblia mostra a ira como uma emoção que pode ser destrutiva, isso é, pecaminosa, ou uma resposta justa contra o mal. Então, eu estou afirmando que existem dois modelos de ira. Uma que é pecaminosa, que é destrutiva, e a outra que é uma resposta justa contra o mal. Nós vamos trabalhar essa questão nos próximos minutos. Ela diferencia a ira humana, que é egoísta, que leva ao pecado, da ira justa, santa. Essa é direcionada à defesa dos propósitos divinos. À medida que eu der aqui alguns exemplos, vai ficar fácil esse entendimento. Vamos falar da ira humana, que é a pecaminosa. Geralmente é motivada por egoísmo, inveja, orgulho, e em consequências, resulta em consequências trágicas. Querem ver? A ira humana egoísta, geralmente associada a um termo no grego, que é explosão de raiva. Ela é considerada destrutiva. Alguns personagens bíblicos. A ira de Caim, lá em Gênesis 4. Após Deus rejeitar sua oferta e aceitar a de Abel, Caim se acendeu em grande ira. Faz sentido para os irmãos eu ter afirmado que geralmente é motivada por egoísmo, inveja, orgulho e resulta em consequências trágicas? Faz sentido? A ira de Caim. A ira de Nabucodonosor, que está lá em Daniel capítulo 3. O rei babilônico ficou furioso quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a adorá-lo ou adorar a sua estátua. Tomado pela grande ira, uma ira cega, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Nabucodonosor. A ira de Jonas. Olha que interessante, lá em Jonas, a partir do capítulo 3, Jonas ficou extremamente irado e descontente porque Deus escolheu perdoar a cidade de Nínive. Ele colocou seus próprios preconceitos acima da misericórdia divina. A ira é uma emoção conhecida por todo ser humano. Eu tenho comigo, irmãos, que a gente carregar a ira é como se a gente carregasse um cadáver. A gente exerce uma força sobrenatural carregando um peso morto. A ira tem essa capacidade de fazer isso com a gente. A gente simplesmente está carregando um cadáver. Algo que só vai fazer mal a nós. A quem carrega? A nós. Então a ira é uma emoção conhecida por todo ser humano. Fora do seu devido lugar, a ira destrói as pessoas, famílias, igrejas, causando muito sofrimento. Além do mais, a ira fomenta rebeldia, vingança, suicídios e homicídios. Tem um filósofo lá do 1º século chamado Sêneca. Ele é um dos maiores filósofos e tinha uma influência muito grande no Império Romano, e ele é o principal representante do estoicismo. Inclusive foi conselheiro do imperador Nero. Parece que não deu muito certo, mas ele era conselheiro do imperador Nero. E ele escreveu um livro, Sêneca sobre a ira, e dizia que a profunda argumentação dele sobre os perigos de se deixar vencer por aquela que, segundo ele, é a mais repulsiva e selvagem de todas as paixões, que é a ira. Então, Sêneca defende que a ideia, de que a raiva
é sempre prejudicial. Sêneca, um camarada que não tem nada a ver com o evangelho, é um filósofo, lá do primeiro século, mas ele tinha muito bem claro isso na mente, na vida dele. Tem uma autora, Lisa Beveri, ela é autora de um devocional, aliás, um best-seller, ensina como manter a ira sob controle ao expressar nossos sentimentos de forma construtiva. O foco do livro é promover a cura emocional, gentileza e contentamento. Guarde isso, contentamento. O contentamento, ele expulsa de nós a ira. Muitas das nossas ações de ira é porque nós estamos descontentes. E quando nós temos contentamento, a ira não tem muito espaço, né? Então essa autora trabalha com essa questão. O doutor Robert D. Jones, no seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, ele coloca para nós: a ira é para alguns o que a pornografia é para outros. Um gigante monstruoso. Uma pergunta aqui: existe diferença entre pecado? Sim ou não? Pecado é pecado? A palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é pior do que o de idolatria. Então, existe sim alguns pecados, mas realmente, pecado é pecado. Pecado é pecado. Pornografia e ira é pecado tanto quanto qualquer outro pecado. Mas esse homem, então, afirma que é cruel o que parece, nunca poderá ser vencido. Deixa eu ler de novo. A ira é para alguns o que a pornografia é para outros. Um gigante monstruoso, poderoso, cruel e que parece que nunca poderá ser vencido. Esse doutor Robert explora a ira com profundidade nas Escrituras e define e oferece caminhos bíblicos, piedosos e práticos para lidar com a ira. Ele argumenta que a ira precisa ser arrancada pela raiz, se alguém quiser derrotá-la, e tornará muito claro o que isso significa. Em seu argumento, enfatiza que lidar biblicamente com a ira é uma decisão. Eu decido fazer isso. Aliás, para todos os pecados é uma decisão. Eu decido fazer isso ou não fazer isso. É sempre uma decisão. Por isso que nós estamos deixando lá o TEI e pensando naquilo que é comportamental, que eu tenho poder, exercer poder sobre aquilo. Então ele afirma que é uma decisão, uma escolha do coração. São escolhas que nós fazemos. Nós temos poder sobre aquilo. Nós temos autoridade sobre aquilo. Inclusive, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a tomarmos decisões de forma bíblica. Ele nos capacita a isso. Você não tem ideia de como meu marido... É normal a gente, de vez em quando, darmos respostas mais ou menos assim. É que você não tem ideia como que a minha esposa me irrita, né? Aqui está marido. Mas a minha esposa me irrita. E eu, por causa disso, eu quero justificar a minha ira. Porque eu me sinto incomodado por alguma palavra ou por algo que alguém faz para mim. E esse doutor Robert, olha só, ele é doutor em ministério pelo Westminster Theology Seminário, mestre em teologia pelo Trinity School, é professor de aconselhamento bíblico batista, é uma sumidade. E ele trabalha essa questão também. Então nós estamos vendo que a ira humana, ela é pecaminosa. E nós temos
poder, nós temos decisão sobre esse comportamento. Nós temos autoridade para tomar as decisões corretas. Como eu disse, essa questão de contentamento, muito da nossa prática de ira é porque nós estamos descontentes. E o descontentamento leva à ira. Precisamos ser contentes. Falar em contente, hoje eu estive em 2 batalhões e eu levei uma palavra sobre a oração de Ana. O poder do contentamento. Como muda a situação. Diante de uma situação negativa, ela pôde ali depois se contentar e aquilo mudou toda a situação. Contentamento. Contentamento, ele expulsa a ira. Então, essa ira humana que é pecaminosa, nós temos poder e autoridade para que ela não nos vença. O Espírito Santo nos capacita a termos autoridade sobre isso. Então, essa é a ira humana. Ok, irmãos? Tá claro? Porque agora nós vamos falar sobre a ira santa, a ira justa, que é a ira indignação. É um sentimento de repulsa contra o pecado, a injustiça e a profanação, que ferem os princípios bíblicos e princípios morais. Essa é uma ira justa, uma ira santa. Querem ver alguns exemplos? Aquele momento que Jesus, lá no templo, ele se indigna contra aquela atitude daqueles mercadores, ele se irou, mas é uma ira justa, santa, porque ele está indignado contra o pecado. A repulsa dele é contra uma atitude contra os princípios bíblicos. Dá para perceber a diferença de ira? Uma é motivado por questões humanas e outra é motivada por princípios de Deus. Eu estou indignado não com aquela pessoa, mas com aquela atitude. A ira de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, ao descer do monte e encontrar o povo de Israel adorando um bezerro de ouro e se entregando à idolatria. Os irmãos conhecem bem essa passagem? Sim? Moisés foi tomado por grande indignação. Conseguem perceber o que é uma ira e o que é outra? Uma que procura satisfazer os meus deleites e prazeres, e outra que procura manter o que a palavra de Deus define para as nossas vidas. A ira de Jesus na sinagoga. Em outra ocasião, Jesus ficou profundamente indignado e entristecido com a dureza de coração dos fariseus, que observavam para ver se ele curaria lá um homem num sábado, priorizando regras em vez do amor. Então nós estamos falando de 2 modelos de ira. Uma que é pecaminosa, que traz destruição, porque tem que satisfazer a mim, tem que me satisfazer. Eu sou o centro da atenção, eu estou promovendo tudo aquilo para o meu bem-estar, para que a minha vontade prevaleça, para que a forma como eu entendo prevaleça, e outra que eu estou preservando a palavra de Deus, aspectos, princípios da palavra de Deus. Como vimos aqui então, no caso de Jesus e Moisés. Eles não estavam pecando, eles estavam fazendo com que a palavra de Deus prevalecesse. Então a gente tem que ter bem claro,
Porque num dos versículos nós lemos que Deus se ira. Quem leu esse verso que Deus se ira? Alguém lembra? Não? Não tem problema. Então a ira de Deus. Outro aspecto é a ira de Deus. Deus se ira. Na Bíblia, a expressão máxima da ira, justa é a divina, que é a resposta santa, perfeita e controlada de Deus contra o pecado, a opressão e a impiedade. Juízo sobre o pecado. Lá em Romanos, a Bíblia relata que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus. Nações e idolatria, lá no Salmo 7, Deus é descrito como um juiz justo que se ira todos os dias contra a maldade. Maldade. A rebelião e a falta de arrependimento humano. A Bíblia aborda a ira conhecendo-a como uma emoção natural, mas alerta fortemente sobre o seu potencial destrutivo. Irmãos, tenha sempre isso em mente. A ira é um potencial destrutivo. Por isso que nós lemos: irai-vos, mas não pequei, porque ela é um potencial destrutivo. A orientação principal para lidar contra esse pecado é o autocontrole. Sentir indignação contra o mal é aceitável, mas a ira humana descontrolada leva ao pecado e prejudica relacionamentos. Ok. Sugestões. 2. Como lidar com a ira humana, a pecaminosa? Além de ser cheio do Espírito Santo, que já seria suficiente, mas vamos ser aqui um pouquinho mais prático. Pense antes de agir. Conhece aquela historinha de 1, 2? É um exercício. E daqui a pouco aquilo passou, você já respirou. Pense antes de agir, que depois que falou, a palavra não dá para voltar mais. Já fez o mal que tinha que causar. Pense antes de agir. Outra sugestão: evite o rancor. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, essas duas soluções para nós. Primeira, pense antes de agir. Vamos todos repetir? Pense antes de agir. De novo. Pense antes de agir. Não vai se irar comigo, hein? Novamente. Pense antes de agir. Pode parecer assim, infantil. Pastor, mas isso eu sei. Isso é óbvio. Mas hoje até o óbvio a gente precisa estar falando. Pense antes de agir. Que depois que aconteceu, não tem como mais consertar. Evite o rancor. Não carregue rancor. Somente quem carrega o rancor que é o prejudicado. O motivo do rancor, uma pessoa, para ele não mudou nada, não aconteceu nada. Só você que está carregando aquele defunto, aquele peso morto que está sugando a sua energia, está roubando a sua vitalidade, está roubando o seu contentamento, o seu prazer, está roubando a sua fé, está roubando a sua esperança. O rancor. Evite o rancor. Então,
Então, com isso, nós pudemos aprender que tem a ira nossa, que é pecaminosa, que é humana, e ela tem um potencial destrutivo. Pudemos ver que tem a ira justa, onde nós temos princípios bíblicos e nós nos indignamos quando algo afronta esses princípios, e pudemos ver que tem a ira de Deus também. Então, de um modo geral, é isso que a gente queria pensar com vocês sobre ira nessa noite. Eu quero terminar esse momento aqui, nós vamos ter ainda um cântico, e depois a gente tem um momento de oração.